7 horas 30 minutos, 7 horas 30 minutos, bom dia, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, este é o Eduardo Barão, e aí, de volta careca? de Manaus, beleza? Eduardo Barão, e aí, Barão? Vamos estrear a nova rádio lá, hein? Estreia a nova rádio lá. Que é o finalzinho do mês, né? Finalzinho agora de outubro? Estaremos por lá de volta. 12ª Praça da Rádio da Rede Band News FM de Notícias, Manaus. Muito legal. Primeira praça na região norte do país. Muito bacana. Vamos nós. Expectativa enorme, viu? Desbravando este mundo fantástico da comunicação por nosso país maravilhoso. Tudo bem por lá, Barão? Tudo em paz, trabalhando bastante, a redação já... Na ponta dos cascos. Tá indo, vamos trabalhar mais um pouquinho. Barão de volta aqui aos estúdios da Band News FM em São Paulo, ao lado do meu querido Felipe Bueno. Salve. Cadê a Carla Bigato, Felipe Bueno? Então, você não soube? Nada contra a sua presença, mas cadê Carla Bigato? Amanhã volta. Tá bom. Amanhã volta. Então tá bom. Obrigado também a você que está nas praças, que compõe a Rede Band News FM de notícias em todo o país e no mundo. Obrigado, Orlando. Obrigado, Porto Alegre, Fortaleza, João Pessoa, Brasília, Belo Horizonte, Vitória, Salvador, Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo. Estamos todos juntos aqui. Transmissão ao vivo também através do Facebook. Adeuzinho pro Facebook, por favor. É isso Tudo aí. Bem, tchauzinho. Bom dia também a você que nos acompanha por outras plataformas, por outras... YouTube, né? YouTube e tudo mais, não só nessas praças, mas também em todo o mundo, nas galáxias, nos continentes. Mande para cá suas mensagens, ouvinte@bandnewsfm.com.br, ouvinte@bandnewsfm.com.br. O WhatsApp sempre bombando, é 11 999 592 100, 11 999 592 100. Deixa eu mandar um grande abraço também para toda a equipe maravilhosa do Café com Jornal, sob o comando do nosso Luiz Megali. Bom dia para Luiz Megali e toda a sua equipe. Bom dia também para o Rafael Colombo, já se preparando para sair dos estúdios da Band News TV. Bom dia, Megali. Então, se você sintonizar agora a Band News TV ou o Band News TV, como eles gostam, ou a TV Bandeirantes, você terá as imagens ao vivo aqui do estúdio da Band News FM. Minha gente, a salada matinal, né, a gororoba matinal continua com vários ingredientes que não fazem nenhuma relevância, não tem nenhuma relevância para a nossa alimentação objetiva. Porque são ingredientes que estão na salada, estão na gororoba, mas quando você vai botar na boca eles viram vento, né? Aprovada a reforma política e tal, vamos discutir a reforma política daqui para lá. Se você espremer direitinho, tivemos alguns avanços, né? Cláusula de barreira, né? Impedindo aí negócio de coligações, etc. e tal, uma perspectiva de redução dos partidos, número de partidos de 180 para menos de 20, ou em torno de 20. Eu digo 180, claro, é uma caricatura, mas nós temos partido para chuchu, são mais de 30 partidos já ativos e 50 e tantos esperando registro pelo TSE, o que formaria uma constelação de quase 90 partidos no Brasil, que é um negócio fantástico, né? Falávamos ontem aqui, Barão, sobre a possibilidade de você distribuir em 90 pedaços, fragmentar em 90 pedaços o espectro ideológico. Afinal de contas, se você cria um partido é porque você está defendendo uma ideologia. Mas a espécie humana não produziu 90 ideologias diferentes entre si que pudessem justificar 90 partidos no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Outros partidos também podem se organizar em função de programas de governo, mas também não há 90 programas de governo diferentes, tão diferentes, que justifiquem a formação de 90 partidos. Então, o que justifica neste país maluco que 90 grupos ansiosos por poder se distinguam entre si para criar estruturas individuais, independentes, para atuar na política? O que justifica é que criar um partido do Brasil é um bom negócio, é um bom balcão. Você recebe dinheiro de fundo partidário, você ganha determinados privilégios da legislação, os presidentes dos partidos têm regalias, os membros têm regalias, e na hora do vamos ver, da eleição e tal, vendem tempo de televisão para os partidões grandes, fazem coligações de conveniência
milícia local, regional e nacional. Enfim, são grupelhos, né? Como esses em que se divide a criminalidade do Rio de Janeiro. Um domina uma comunidade, outro domina outra. Um lança mão de fuzis, outro de granadas. Um de lança bazuca, que nem prenderam ontem numa comunidade do Rio. Um lança mísseis, lança sei lá o quê. Um troço que dá para derrubar tanque, avião, etc. Esses são os partidos e as organizações partidárias brasileiras. A reforma política aprovada, pelo menos, exige que, se não os impede de tentar existir, quem quiser que crie o seu partido, nós estamos aqui com o nosso Partido da Genitália Nacional, que, aliás, é o único nesse campo de atuação. É importante chamar a atenção para isso. Nenhum outro partido tem a Genitália Nacional no cerne de sua programação, né, de seu programa partidário, de seu projeto de poder, né? Então, essa identidade nossa do PGN, que vai certamente varrer as urnas no ano de 2018, poucos têm. Mas o dado objetivo é que agora todos terão que ter um desempenho na eleição para poderem continuar subsistindo, não como entidades existentes, mas como entidades viáveis economicamente. Elas deixarão de ter acesso, aos que não conseguirem essa performance, aos recursos oficiais, aos recursos do fundo partidário, não terão acesso aos tempos de rádio e televisão, perderão com isso uma moeda importante de barganha com outros partidões, etc. e tal. Então, nesse sentido, a reforma foi um avanço. O outro aspecto da reforma é a criação desse fundo bilionário para custear as campanhas eleitorais, e a vida que segue é ser um alface dentro da nossa gororoba que vira pó na nossa boca, porque a reforma política que precisamos e queríamos, essa nem foi discutida. Não se discutiu voto obrigatório, não se discutiu redução de imunidades para parlamentares, não se discutiu reversão de voto, não se discutiu ampliação da lista de decisões que o eleitorado toma durante as eleições, que poderia ser, além de eleger o Barão ou o Felipe Bueno, dizer se a gente quer, por exemplo, vender um pedaço da Amazônia para mineradoras ou não, se a gente quer que o sistema de transporte de nossa cidade seja ferroviário ou de metrô ou de superfície, se a gente quer liberar ou não quer liberar o casamento gay, se a gente quer ou não quer liberar o aborto, se a gente quer ou não quer descriminalizar a maconha. Essas coisas não são decididas pelo eleitor na eleição, como acontece em muitos países do mundo. Aqui a única coisa que você decide na eleição é se vai votar no vagabundo A, no vagabundo B, no vagabundo C ou naquele cara que ainda está bem intencionado. E isto acaba, o compromisso, a possibilidade do eleitor brasileiro, do cidadão brasileiro envolver-se com o processo político se esgota no ato específico, exclusivo, de assinar o cheque em branco que é o voto. Voto este, de resto, a reforma também não discutiu esse aspecto, que não pode ser cancelado depois de emitido. Você emite um cheque, dá um cheque para comprar um produto, o cara te vende um produto falso, você vai lá, cancela o cheque, processa o cara, pede o dinheiro de volta. No voto não tem isso. Você dá o voto pro cara, ele te promete entregar uma coisa, ele não te entrega, não só não te entrega, como começa a te assaltar, e você não pode dizer, não, me devolve aqui meu voto e, portanto, o teu mandato. Nada disso foi discutido na reforma política, ela é um alface que torna-se vento antes de chegar à nossa boca. Outra ficção que está aí no noticiário é essa discussão em torno do processo contra o Temer e tal, as manchetes de hoje com as alegações da defesa, as reuniões do Temer com deputados, a franca distribuição de emendas para conquistar votos e toma dinheiro para cá e afagos para lá e tal, blá, blá. É outra coisa que também não vai virar em nada, não vai dar em nada, vai virar pó antes de entrar no nosso sistema digestivo, porque ela vai ser barrada na Câmara dos Deputados e vai ser barrada por um conjunto de fatores. O primeiro é esse: as bancadas que apoiam Temer por razões que vão da ideologia à Caixa são majoritárias, amplamente majoritárias. Também no Congresso Nacional, especialmente na Câmara, todo mundo olha para os processos que estão se direcionando ao Temer e vem a si próprios, porque boa parte das bancadas ali estão envolvidas em crimes, suspeitas e investigações mais ou menos do mesmo gênero. E finalmente resta a ausência de fatores que poderiam produzir a desestabilização de um presidente da República, como, por exemplo, a presença de um antagonista. Quem é o antagonista de Temer? O PT não quer que o Temer saia. O PT não quer que o Temer saia. Os aliados de Temer não querem que o Temer saia. O PT prefere ficar aí na confusão para ver se 2018 chega com um panorama mais favorável ao Lula ou a um candidato que o partido venha a lançar ao Planalto. Não há manifestações de massa. E as pesquisas indicam que uma parte majoritária da opinião pública entende, não, vamos tocar o barco aí, porque 2018 está chegando. Então esse processo todo, apesar de produzir algumas caricaturas, como está no texto da defesa ontem,
acusando a manobra de um golpe. Que golpe? Onde é que tem forças armadas, tem algum núcleo de poder conspirando para derrubar o presidente, para botar quem no lugar? Então usam a palavra golpe, que foi tão satanizada pelo PT no processo de impeachment. Ali pelo menos havia uma coisa assim, havia um vice-presidente conspirando, havia entidades da sociedade civil como a Fiesp, francamente, pedindo a derrubada da presidente, houve articulações no Congresso com esse objetivo específico, explícito, o impeachment foi uma palavra de ordem, então nem ali a palavra golpe colou. Nem ali a palavra golpe colou. Agora os advogados do Temer querem colocá-lo na condição de vítima potencial de um golpe. Golpe de quem? O Janot, mas o Janot dá um golpe sozinho e faz o que no dia seguinte? Vira presidente, vice-ministro, vira ministro do Supremo. Então é uma bobajada essa peça de defesa do presidente, que de resto não interessa discutir pela inutilidade do processo no seu conjunto, porque, repito, me perdoem, não vai aqui uma torcida, vai apenas uma projeção que me parece unânime de que não vai dar em nada. Ela vai ser arquivada pela Câmara dos Deputados e a vida seguirá com suas barbaridades toleradas. O que eu gostaria de chamar a atenção hoje e que mexe com o mundo real, ou que pelo menos indica aí a possibilidade do mundo real sofrer alguma alteração no que diz respeito às relações do Estado com a sociedade brasileira, foi a aprovação ontem por 9-4 na Comissão de Constituição e Justiça do Senado de um projeto emendado pelo senador Lazier Martins, que tem como origem um projeto da senadora Maria do Carmo Alves, ela é do DEM de Sergipe e o Lazier Martins é do PSD do Rio Grande do Sul, que dá a primeira martelada num dique gigantesco atrás do qual se esconde o serviço público brasileiro. O serviço público brasileiro é feito por servidores públicos. Esses servidores públicos têm um privilégio que não é comum aos trabalhadores do país, que é o privilégio da estabilidade. Como eles acessam o serviço público por concursos, dá-se a eles em contrapartida a garantia de que jamais serão demitidos, jamais serão removidos, jamais serão atingidos por aqueles eventos que atingem o trabalhador comum. Quando o mercado está de piriri, o trabalhador comum perde o emprego, o trabalhador comum tem contingenciamento salarial, o trabalhador comum tem que se virar para demonstrar à empresa onde está trabalhando que é indispensável, que não pode ser demitido. E aí, para isso, o que ele faz? Ele trabalha melhor, ele produz mais, ele é mais assíduo, ele é mais atento, ele é mais cuidadoso e tal. No serviço público, a garantia do emprego acima de qualquer coisa faz com que o servidor olhe para o contribuinte, que é o seu patrão, no balcão do atendimento e o trate como um traste, como uma coisa qualquer. E essa é uma realidade no serviço público brasileiro, não importa em que setores estejamos. Experimenta mover uma ação contestando qualquer coisa na Receita Federal. Você vai levar 30 anos, 25 anos, 22 anos, 23 anos e vem para lá. Experimenta caminhar com um processo para conseguir alvará numa repartição. Vem para cá, toma lá, me dá algum, não sei o quê. Experimenta licenciar uma obra, experimenta ir a um hospital público, experimenta reclamar numa escola, experimenta qualquer coisa. Vá num Detran. Peça ao Detran aí da sua cidade agilidade nos procedimentos, faça um recurso de multa, qualquer coisa. O contribuinte brasileiro não tem no Estado brasileiro, nos seus servidores, algo que mereça esse nome de servidor. Nenhum deles, nem o Estado, nem o próprio funcionário, se veem como servidores da sociedade. Consideram-se, ao contrário, uma espécie de elite, uma espécie de fórum supremo que olha para o resto da população e, portanto, para o resto da sociedade como se fossem figuras de baixo padrão, de menor relevância. E vida segue, porque ninguém toca neles. Essa estabilidade é uma praga que a cultura do Estado brasileiro produziu em benefício de si próprio e contra o interesse da sociedade tomadora do serviço, pelo qual pagou antecipadamente na forma de impostos. Então, ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, começaram a dar a primeira martelada
nesse dique gigantesco atrás do qual se escondem esses privilégios maravilhosos dos servidores públicos. E é claro que nas categorias de servidores públicos você tem os miseráveis, os famintos, basicamente concentrados nos profissionais da educação, com seus salários miseráveis na maior parte do país, servidores da saúde, com salários miseráveis e estruturas deterioradas, e no setor da segurança, onde policiais de baixa patente também recebem remunerações ridículas. Mas dentro desse mesmo sistema público estão os promotores, estão os procuradores, estão os advogados, estão os Receita Federal, estão as polícias federais, não sei o quê. Tem as categorias de Estado, sobre as quais, aliás, nem sei se haverá a tal da avaliação regular para efeito de demissão, mas o fato é o seguinte: você tem a pirâmide salarial e de privilégios dentro do Estado brasileiro, no judiciário, no legislativo e tal, que a sociedade não consegue encostar. O sabe com quem está falando é a regra vigente, é a cultura dominante no Estado brasileiro. E agora, com essa decisão, segundo o texto, o desempenho do funcionário deverá ser apurado anualmente por uma comissão avaliadora, levando em conta, entre outros fatores, a produtividade e a qualidade do serviço. Ora, quem aqui dentro da Band News FM garante um emprego se não demonstrar produtividade e qualidade de serviço? Quem no seu emprego, aí você que está me ouvindo, se não demonstrar qualidade de serviço e produtividade, assiduidade, comparecer todo dia, quem é que mantém o emprego no país ou em qualquer mercado do mundo? Por que o servidor tem que manter? Que divindade é essa? A comissão estabeleceria que seriam feitas 2 avaliações anuais e se em 2 avaliações anuais o servidor avaliado não conseguir a nota mínima, ele aí é exonerado. Ele tem que conseguir conceito diferente de N de nada. Se o conceito dele for N de nada, ele será demitido quando esse conceito se repetir nas 2 últimas avaliações anuais. Ou então, se ocorrer o conceito P de porcaria, que é um atendimento parcial, em 5 avaliações alternadas. Vejam o quanto ainda será preservada de garantia na estabilidade do servidor. Não é que você chegou de manhã um dia, fez uma besteira, no dia seguinte fez outra, no dia seguinte fez outra, no dia seguinte fez outra, chutou a bunda do contribuinte que está na tua porta, cuspiu nele. Não é que você não deu atendimento, não é que você sonegou o serviço, não é que você engavetou processo, não é que você faltou ao serviço e aí vai demitido no fim de uma semana ou de um mês, que é o que acontece com qualquer trabalhador com essa performance. Não, ele vai ser avaliado ao fim de um ano. Se ele tivesse sido esse lixo como trabalhador, ainda assim ele continua no emprego. No ano seguinte ele é avaliado novamente. Aí se conseguirem novamente uma nota igual a lixo, aí ele é demitido. E se ele fizer uma nota quase lixo por 5 anos alternados, aí ele é demitido. Então os privilégios continuam sendo maravilhosos, mas eu continuo dizendo que esse é o fato mais importante do dia, porque é a primeira martelada no dique dessa gigantesca represa de privilégios do Estado brasileiro. Pif! Meteram a primeira martelada. Esse é um assunto que precisa ser discutido pela sociedade, precisa ser ampliada essa discussão, para que haja um mínimo de redução na distância que separa o setor público e o Estado brasileiro da sociedade que lhe paga os salários e os custeios e as despesas. Nós, como tomadores do serviço, nós, como patrões do Estado brasileiro, não queremos pagar por trabalhadores que não correspondem ao dinheiro que nós pagamos e ponto. O resto é blá, blá, blá. Vamos nessa.